Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Respostas Divinas. Todas as terças, quartas e sextas, nós estamos sempre trazendo vídeos novos para vocês com temas totalmente diferentes, tá? E o tema de hoje é a parábola do filho pródigo. Antes de entrarmos diretamente no assunto, então, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e não esqueça de tocar o sininho para que o YouTube venha notificar vocês todas as vezes que postarmos vídeos novos, tá bom? Então, como eu já falei, o tema de hoje é a parábola do filho pródigo. A palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, fala sobre uma linda parábola, muito bonita mesmo, falando sobre a parábola de um filho esbanjador. Pródigo significa isso, esbanjador, desperdiçador. E Jesus, como era de costume falar em parábolas, ele falava em parábola para poder as pessoas entenderem a essência da mensagem que ele queria trazer. Era uma mensagem nova. O evangelho que Jesus começou a pregar era uma palavra nova. Ninguém nunca ouviu falar sobre o evangelho. Então Jesus, para fazer com que as pessoas entendessem, Jesus tinha que contar através de ilustração, de comparação, para que as pessoas pudessem assimilar bem a palavra de Deus. E Jesus, começando a ensinar os seus discípulos, ele contou essa parábola e ele disse o seguinte: um certo homem muito rico, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E um certo dia, o filho mais novo chegou para o pai, falou assim: pai, me dá a parte da minha fazenda, da minha herança e tá. E o pai pegou, relutou, né? Claro que ele relutou, né? Ah, não vai não, meu filho, para que você quer ir embora? E o filho insistiu. O pai pegou a parte da herança, deu o filho e o filho foi embora. O filho foi embora e começou a gastar o dinheiro todinho. Olha, não é difícil nós entendermos que quando a pessoa tem dinheiro, olha, chove de amigos, de companhias, mulheres e tudo mais. Então, sempre tem amigo quando você tem dinheiro. Cris, eu lembro de uma história. Cris está aqui. Oi, Cris. Oi, tudo bem? Olha, vai começar quando o seu canal mesmo? Quarta-feira, dia 24. Quarta-feira. O canal da Cris, vai estar bombando aí, tá bom, gente? Então, Cris, ela faz parte aqui no nosso canal, me auxiliando aqui. E um tio que eu tinha há muito tempo, ele falou assim: olha, Wellington, as pessoas, antigamente isso, né? As pessoas vão valer o que tem. Se a pessoa tem uma bicicleta, vale uma bicicleta. Se uma pessoa tem um avião, vale um avião. E é assim que tem acontecido. E aquele rapaz tinha mutação com aquela dinheirada toda e começou a gastar com as meretrizes, com as mulheres, com bebida. Olha, da onde tira e não coloca, vocês sabem o que acontece, né? O que acontece, Cris? Seca a fonte, né? O dinheiro acaba. Acaba, né? Acabou tudo. Olha, quando acabou tudo, começou a passar fome, procurou os amigos que tinha compartilhado daquele gasto. Procurou os amigos, todo mundo fugiu, ninguém ajudou, e a única coisa que ele conseguiu, sabe foi o quê? Um serviço para cuidar de porcos. E para os judeus, cuidar de porco, lidar com porco era repugnante, não podia nem tocar no porco. Tinha essa cultura lá do povo judeu, não poderia não, porco é considerado como algo imundo. E a única coisa que ele conseguiu foi apacentar porcos. E a Bíblia diz que lá dentro, né, ele quando estava servindo aquela comida para os porcos, a Bíblia fala que alfarrobas era uma comida típica que dava aos porcos, lavagem. E aquele rapaz começou a dar comida aos porcos, mas lá no seu íntimo, a vontade dele era se alimentar das comidas dos porcos. Mas sabe o que aconteceu com esse rapaz? Quando ele estava ali fazendo aquele serviço de alimentar os porcos, Cris, sabe o que aconteceu? Ele parou, ele botou a mão na cabeça, é como se fosse
que a ficha caiu naquele momento, a ficha caiu. E ele começou a pensar, meu Deus, quantos empregados do meu pai têm abundância de fome. De pão. De pão. A ficha caiu e ele disse assim, meu Deus, que furada, né? Nas palavras hoje seria esse, tá? Na casa do meu pai, os empregados têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Mas ele não só pensou, mas ele teve uma atitude. Ele falou, sabe o quê? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante o Senhor. Já não sou digno de ser recebido como teu filho. Por favor, Pai, me trate, me considere, me dá uma oportunidade, nem que seja como empregado. Ele levantou correndo, ele conhecia o pai, sabia que o pai era misericordioso e ele voltou para a casa do pai. E quando ele estava bem longe ainda, sabe o que aconteceu, Cris? O quê? O pai estava olhando assim na direção, eu acredito que quando o filho saiu de casa, eu acredito que ele ficava sempre na janela ou na porta olhando em direção do horizonte para onde foi o filho. Eu acho que ele sempre tinha aquela esperança no coração, porque ele conhecia o filho, né? Sempre naquela expectativa que a qualquer momento o filho iria aparecer. Olha, não deu outra. Um certo dia ele estava olhando, de repente lá longe apareceu um vulto, uma silhueta, parecia uma pessoa, e eu acho que o pai questionou, será o meu filho que vem? Não, mas meu filho era gordão, era forte, né? E de repente, à medida que o vulto ia se aproximando, o pai reconheceu, era realmente o filho que tinha saído de casa. Todo sujo, com roupas velhas, magro, envelhecido. E quando o pai o viu, o filho correu e chegou para o pai e disse assim, Pai, pequei contra os céus e perante ti. O filho nem terminou de falar, o pai já abraçou o filho. E o pai disse assim, por favor, disse para os empregados, por favor, pega aquela ovelha que está cevado lá no confinamento, vão matar, vão fazer um churrasco, porque o meu filho estava perdido, né? Perdido na ignorância, e foi achado. Estava morto e reviveu. E fizeram uma grande festa, um grande banquete. O pai colocou vestes novas no filho, colocou o anel também, o anel de possessão, que fazia parte de novo daquela família, e fizeram uma grande festa. Com esta lição, através desta parábola, o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos? A primeira coisa que Jesus queria ensinar é o seguinte: aquele filho representa aquelas pessoas que estavam na casa de Deus, aquelas pessoas que estavam na presença do Senhor e que um dia, de repente, do nada, resolveu abandonar Deus. Vocês sabem que os problemas, as lutas, as dificuldades fazem as pessoas abandonarem a Jesus e saem pelo mundo afora. Aquele dinheiro que ele gastou tudo são os dons que ele recebeu de Deus, ele acaba perdendo tudo. Antigamente a pessoa era um grande pregador, era um grande cantor, quando sai da presença de Deus, tudo aquilo que conquistou perde tudo. Mas eu gostaria de passar para vocês uma primeira lição. A primeira lição é: Deus respeita a nossa vontade, Deus dá livre arbítrio. Então aquele rapaz queria ir embora, mas o pai respeitou o direito dele, ele quis ir embora, o pai respeitou. Deus também é assim, Deus nos dá liberdade. Deus, embora ele mostra o caminho, ele nos ensina, mas ele não dá a gente a força, não. Tem que ficar aqui, não sei o que, não tem nada disso, não. Deus nos orienta através da palavra e nós é que tomamos a decisão. E se tomarmos decisão errada, nós iremos pagar pela decisão que nós mesmos tomamos. Primeira lição: Deus respeita a nossa vontade. A segunda lição também que nós podemos tirar é o seguinte: Deus,
Ele está sempre pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós afastamos da casa de Deus, mas corremos para o braço do Pai, o Senhor sempre nos acolhe, o Senhor sempre nos recebe bem. Tá? De repente você pode estar distante da presença do Senhor, de repente você tenha cometido muitos pecados, muitas das vezes você tenha feito coisas terríveis, mas eu gostaria de dizer para você, se você se arrepender e voltar para a casa do Pai, Deus, Ele irá te receber. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo, o que, Cris? Pecado. De todo pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Então essa lição é: Deus está pronto para nos perdoar, desde que nos arrependemos, tá? Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus é justo para nos perdoar. A Bíblia diz que Deus, Ele cobre os nossos pecados, tá? É como se pegasse um pano assim, ó, e cobrisse o nosso pecado. Deus não olha mais para o tempo da ignorância, Deus não fica olhando para aquele pecado. Quando Deus perdoa, está perdoado, tá bom? Outra coisa também que nós devemos não esquecer é quando a pessoa sai da presença de Deus, vai para o mundo, chega lá e fica detonado. Sabe o que acontece? Quando você vem, Deus te recebe do jeito que você está. Gente, não é pelo fato de Deus nos perdoar que nós estamos autorizados a pecar e afastar, tá, gente? Porque tem pessoas que aproveitam a situação, tá? Para dizer, eu posso sair, posso voltar. Não, gente. Se caso acontecer, a Bíblia diz, quem está em pé, olhe para que não caia, tá, gente? Mas se acontecer, mas não é autorizando ninguém a pecar e desviar da casa do Senhor. Mas se acontecer, você pode voltar. Bom que você não afaste da presença do Senhor. Sabe o que é, Cris? Quando a pessoa afasta da presença do Senhor, mesmo Deus perdoando os pecados, existe consequência, né? Que as pessoas terão que pagar. Muitas das vezes a pessoa afasta da presença do Senhor, faz uma porção de troço errado, e aí muitos deles estão presos, né? Estão aí passando por um perrengue, né? Terrível. Sabe por quê? Porque, como nós já falamos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Embora Deus nos perdoe e nos aceita de volta, muitas vezes nós temos que pagar por aquilo que nós cometemos quando estávamos longe da presença de Deus. Então, gente, esta é uma parábola muito bonita que Jesus contou para o seu discípulo, falando sobre as pessoas que abandonam a casa de Deus, pessoas que são induzidas por outras pessoas, cabeça fraca, recebe conselho, a pessoa vai embora, larga tudo, abandona a Deus. Sabe o que acontece com a pessoa que abandona a Deus? Acaba comendo o pão que o diabo amassou. E depois volta, graças a Deus, que a pessoa retorna para a casa de Deus. Gente, mas vamos ficar firme ainda. Se você está firme na presença de Deus, não desvie. E se você está distante, volte para a casa do Pai, porque Deus está sempre de mãos estendidas para te receber. E se você gostou desta palavra, nós vamos gravar muitos vídeos por aí afora, muitos temas. Se você quer que a gente fale sobre algum tema que você tem um interesse muito grande em querer saber e aprender, então você pode fazer seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. O like é para saber se você está gostando, tá, gente? Deixe o seu like. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.